Abra sua Bíblia no livro de Jonas, Jonas capítulo 1, vamos meditar a partir do versículo 1. Olha essa frase: sucesso não é uma decisão de Deus, e sim um desejo de Deus. Sucesso não é uma decisão que Deus toma por nós, e sim que nós tomamos. E como tomamos essa decisão? Até porque a Bíblia é muito clara, e nós aprendemos isso, que é um livro de decisões. Nos ensina a fazer as escolhas. E muitas das colheitas que nós temos feito, quer a gente aceite isso ou não, é resultado de escolhas. E isso é importante você entender, nós entendermos, porque é justamente a nossa fé e a nossa capacidade. Eu não vou me tornar aquilo que eu sou ensinado. Você não será quem você é ensinado. Você será quem você crer. Você vai chegar onde a sua fé o levar. Você vai obedecer o que a sua fé determinar. Ensinado, você vai ser ensinado. Coloque isso dentro de você. Nós não nos tornamos aquilo que nós somos ensinados. Nós nos tornamos aquilo que nós cremos. E isso eu estou falando agora, eu não estou falando de conquista. Conquista é consequência da obediência. Conquistas são consequências de uma vida de obediência. E eu quero começar essa leitura aqui. Pode sentar os obreiros. Jonas capítulo 1, diga comigo: a palavra do Senhor veio a Jonas. Eu continuo: filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Diga comigo: porque a sua maldade subiu até a minha presença. Acho que uns 2, 3 domingos atrás, nós pregamos sobre o limite, né? Nós pregamos que tudo tem um limite. Deus tem, a tolerância de Deus, ela caminha também dentro de um limite. Chega um momento que o Senhor coloca um basta nesse limite. Você sabe, a primeira coisa que eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero dizer a você que todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas decepções, ela tem uma finalidade: fazer com que nós venhamos nos achegar ainda mais a Deus. Todas. Qualquer dor, qualquer decepção, qualquer situação que você esteja passando, só tem um propósito: se achegar a Deus, se aproximar ainda mais de Deus. Se nós entendermos isso e entrarmos na direção que Deus tem para nós, na decisão que Deus quer, na direção que Ele tem nos dado, mais rápido vamos superar, seja qual for a dor, seja qual for. Mas vamos lá, essa é uma parte, tá? Agora entramos em outra. Diga comigo: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Diga comigo: para fugir do Senhor. Olha que coisa interessante, né?
Jonas não era um ignorante. Jonas não era um homem que não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele estava na posição de um profeta. Era um pastor. E Deus vem, é isso que eu quero mostrar a você. Só para que fique claro a frase que eu pedi para você repetir. Por que ele fugiu da presença? Por que ele seguiu na direção que era oposto à direção que Deus havia dado a ele? Porque ele achou que a fé dele dizia que isso ia ficar por isso mesmo. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? A fé dele diz, não, Deus está mandando você ir para Nínive, você pode correr para Tarsis e isso vai passar. Isso não vai ter problema nenhum. A fé dele não... O princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. É a única coisa que nos mantém seguros. É a única coisa que nos mantém seguros. É aquela coisa de parar assim, se Deus está falando, peraí, não vou deixar passar como se não fosse para mim. Não vou deixar passar como se fosse uma coisa, não sei se serve para mim, a gente sabe, porque às vezes a palavra vem, a primeira coisa que ela causa dentro de nós é um calafrio. É verdade ou não é? A não ser que esteja cauterizado. Se estiver cauterizado, aí já chega num ponto que... Mas, olha o que ele fez. Ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Fugir do Senhor, fugir da direção que Deus havia, da ordem, né? Estava escrito, nós lemos ordem, da ordem que Deus havia dado, como se isso fosse passar impune. Vamos lá. O Senhor, porém, fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, diga comigo, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, o que estava escrito? Esse é o sono do descanso ou o sono da negligência? Está em paz com o que não deveria ter paz, dormindo profundamente. Você vê a dormência espiritual. Olha o estado que uma pessoa, às vezes a pessoa, isso aqui é para tirar aquela coisa assim, não, eu tenho minha experiência com Deus, eu tenho meu conhecimento, eu tenho intimidade com Deus. Olha aqui, ó. Você é um pastor, um profundo conhecedor, alguém que ouviu Deus falar e fazendo uma escolha errada atrás da outra, totalmente dormente, olha a palavra, totalmente dormente. E quero deixar uma coisa, uma observação, tá? Uma observação. Não olhe para a pessoa do lado, para o marido, para a esposa e diga assim, aí ó, Deus falando com você, para todos nós. Para todos nós. Não tem para esse, para aquele, é daqui do altar até a última fileira, para os cantos da igreja, para todos nós. Eu não vou seguir o que Deus está mandando eu seguir, não vai ter problema.
nenhum, eu vou fugir da presença do Senhor e eu acho que Deus vai esquecer disso. Deus vai esquecer. Diga comigo, Deus não muda de ideia. Ele não muda de ideia. E nós, mais uma vez, nós vamos ver isso aqui. Ele não muda de ideia. Por isso que é tão interessante a gente parar e levar muito a sério, né? Porque às vezes as pessoas podem dizer assim, ó, tem muita gente que pode fazer esse tipo de colocação. Ah, mas tem muita bagunça por aí, tem pastor A, tem pastor B, tem pastor não sei o quê, tem a igreja que faz isso. Não, Deus não mandou você olhar para ninguém. Está aqui, ó. Está aqui, você não tem que ficar olhando para a vida de ninguém. Tem que tomar exemplo negativo. Aliás, né, eu acho isso a coisa mais interessante que existe. Às vezes tem tantas pessoas com boas atitudes, com bons exemplos, as pessoas preferem olhar para os péssimos exemplos. É incrível isso. Tem tantas pessoas que é um exemplo de postura, de caráter, de boa atitude, de fé, mas sempre aqueles que escolhem olhar para os péssimos exemplos para tentar se justificar. Errado, não tem justificativa. O que eu tenho com Deus, eu preciso entender assim, eu não quero saber dos outros, eu não quero saber qual é a fé dos outros, eu não quero saber quais são os plantios dos outros, eu quero saber qual é o meu, porque com cada um Deus trata individualmente, cada um será tratado individualmente. Tudo que o homem semear, diga comigo, isso também ceifará. Então nós precisamos estar atentos e não deixar muitas colheitas que nós já fizemos na vida, às vezes colheitas assim que nós achamos, plantios que nós fizemos, que nós achamos assim, isso é besteira, eu caminho num temor tão grande, que eu tenho hoje temor de fazer brincadeira com a vida de uma pessoa, uma piada, dar risada da vida de uma pessoa, porque isso vai acontecer comigo. Eu olho para a vida dos outros, sempre procuro colocar leveza acerca das falhas dos outros, os erros dos outros, dos filhos dos outros, do marido dos outros, do filho dos outros, porque isso vai se voltar contra mim. Amanhã eu vou estar colhendo o que eu não gostaria de estar colhendo. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, enquanto todos que estavam na embarcação estavam perecendo, estavam sofrendo. Você vê que uma pessoa, às vezes, ele, pela sua negligência, sua desobediência, sua falta de temor, ele traz marcas, sofrimentos para todos que estão ao seu redor, respinga sobre todos que estão ao seu redor. Aquela atitude de Jonas estava trazendo sofrimento para toda a embarcação, prejuízos para toda a embarcação, porque na tentativa de se salvar, no desespero, no medo, achando que iam morrer, as pessoas começaram a jogar fora as suas cargas, jogar fora o que havia dentro do navio, porque queria aliviar a carga de medo do peso fazer com que o navio afundasse. E Jonas, o que ele fazia? Dormia profundamente. Mas, vamos lá. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça. Você vê que até os marinheiros que não serviam a Deus tinham discernimento que algo não estava certo. É verdade ou não é? Até ele, vamos ver, tem algo errado. De onde está vindo? Quem é o responsável por essa desgraça toda? Que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu
sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu. Diga comigo: adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Adorador. Adorador. Você vê, né? Adorador do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas estou na direção completamente errada. Inclusive eu sou adorador dele, mas eu estou fugindo dele. Entendeu? Eu sou adorador do Senhor, mas estou fugindo dele. Vamos lá. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, a tempestade ia aumentando. A tempestade ia aumentando, e eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Inclusive isso é uma coisa importante, tá? Você sabe por que Deus não deixa nada impune? Para que causem temor, inclusive naqueles que estão vendo. Você sabia? Nada passa. Porque não só para tratar a própria pessoa, mas para que todos observem quando uma pessoa está fora da direção, o que acontece com ela. Quando a pessoa está fugindo da direção que Deus tem dado a ela, quando ele está totalmente na direção oposta à palavra que Deus, a palavra de Deus, na verdade. E ao lançarem Jonas, imediatamente quando lançaram Jonas fora do navio, o que aconteceu? Quietou. Tempestade quietou. Na hora cessou. E quando a tempestade cessou, aqueles homens adoraram o Senhor com temor. Aquela situação causou temor em todos, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o clamor. Outra tradução diz do ventre do inferno. Do ventre do inferno. E ainda que aquele peixe foi a misericórdia de Deus para a vida de Jonas. Nós não usamos aquele termo, nós não usamos é o mar da vida.
Não usamos esse termo de vez em quando? Sim ou não? É o mar da vida, tem até uma canção, né? Se as águas do mar da vida. Há momentos que, aliás, não há momentos, todas as vezes que uma pessoa está fora da direção, todas as vezes que uma pessoa ignora o que Deus tem mandado ela fazer, todas as vezes que uma pessoa passa por cima de uma ordem do Senhor, ainda para que haja salvação, muitos vão parar no ventre do inferno. É uma situação desesperadora, uma situação de muita aflição, uma situação que parece tudo está perdido, uma situação que parece ser o fim, uma situação que parece ser a morte, uma situação que parece que agora acabou. Jonas, para entender que a direção que ele estava seguindo, ignorando a ordem de Deus, a palavra que Deus havia dado a ele, ele foi parar no ventre do inferno. Muda a tradução que você vai ver isso. Ele foi parar no ventre do inferno, onde ele achou que ele ia morrer. Ele viu a morte, do ventre da morte gritei por socorro. Não tem saída, não tem solução. Eu estou morto, está tudo acabado. E quando ele gritou por socorro, Deus ouviu o clamor dele. A misericórdia de Deus fez com que ele ouvisse o clamor. Isso é importante, nós só temos essa vida, gente. Jonas cria em Deus, mas não, a palavra de Deus é séria, mas não tão séria para ser cumprida à risca. A palavra de Deus é séria, mas não tão séria para que eu coloque em prática. Eu posso passar por cima disso, eu posso ignorar isso, eu posso ignorar aquilo. A gente pode ignorar o que quiser, a gente só não pode ignorar os resultados. Ignore o que você quiser, mas você não vai ter como ignorar os resultados. Você não vai ter como ignorar a tempestade, você não vai ter como ignorar quando você entra no ventre da baleia, você não tem como ignorar. Quando você entra numa situação desesperadora, de vergonha, de humilhação, você não tem como ignorar, nós não temos como ignorar. E aí, ele precisou chegar e parar no ventre de um peixe, no ventre da morte, para realmente, supostamente, fazer aquilo que Deus estava determinando a ele que fizesse. Obedecer a Deus, andar segundo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Amém, pessoal? Isso é sério, gente, isso aqui não tem ilusão. A vida é muito real. As guerras que nós enfrentamos são reais. A batalha lá fora é real. E você sabe disso. A gente pode ignorar uma série de coisas, podemos passar por cima de uma série de coisas, mas não tem como ignorar os resultados. Não há como ignorar quando estamos fora da direção a tempestade. Não há como ignorar quando vamos parar no ventre de um problema que só Deus para nos socorrer. Não temos como ignorar isso. Ele precisou, para levar a sério a palavra de Deus, para tratar com muita seriedade, ele precisou ir parar naquela situação. Até aqui ele era um cristão, ele era um supostamente chamado homem de Deus, um adorador do Senhor, na direção completamente errada.
Não é isso que ele disse? Que era um adorador do Senhor? Um adorador do Senhor na direção completamente errada. E o adorador do Senhor, Deus só teve misericórdia da vida dele, porque ele quase perdeu a vida e não perdeu por misericórdia, mas os prejuízos foram grandes. Vamos lá. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Diga comigo: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Estava fazendo votos a Deus. Eu fui expulso da tua presença. Não é ele que fugiu, ele foi expulso da presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu vou seguir na direção que o Senhor me mandou seguir. Eu vou levar a sério a tua palavra. As águas agitadas me envolveram. Isso é o testemunho dele, viu? O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ele viu a morte ou não viu? Sim ou não? Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E tudo isso lá dentro, essa humilhação, esse grito de socorro, esses votos, né, que estava fazendo a Deus, foi graças a chegar aonde Deus queria. É que, passa por favor. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, diga comigo: oferecerei sacrifício a ti. Não me responda xoxo não, põe força aí, por favor. Diga comigo: o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O que eu prometi, cumprirei. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Ah, Senhor, eu vou te servir. Ah, Senhor, eu vou ser fiel. Ah, Senhor, se o Senhor me der essa vitória, se o Senhor me der esse livramento. Ah, meu Deus, se o Senhor for comigo. Ah, meu Deus, eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou me comprometer a estar na tua casa todos os dias. O que eu prometi, eu cumprirei. Quantas promessas, né? Porque quando a gente está em aflição, faz promessas e mais promessas. Aí clama, busca o socorro. E daqui a pouco, quando Deus, como está lá em Neemias, e tendo paz, e o Senhor dando paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Por isso, o Senhor os entregava aos inimigos. E o Senhor, diga comigo, deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Quando o peixe o vomitou em terra firme? Depois de se humilhar, depois de fazer todos os seus votos,
depois que Deus entendeu que ali dentro havia uma mudança. Nós não podemos estar na igreja com a mesma mentalidade. Nós não podemos estar na igreja com o mesmo caráter. Nós não podemos estar na igreja e a única coisa que acontece é que você vem à igreja, seja no domingo ou qualquer outro dia. Tem que sofrer uma mudança. Tem que haver uma mudança, tem que sofrer uma renovação. A renovação da mente. A renovação. Não é pensar como foi criado, não é pensar de acordo com a educação que recebeu, não é pensar de acordo com o seu meio social, não é pensar de acordo com a sociedade, não é pensar do seu jeito, da sua maneira, é pensar do jeito de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Nós precisamos passar por essa renovação, porque o que eu vou falar aqui agora, muitos sabem que eu estou falando e estou falando a verdade. Nunca confunda a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus com esquecimento. Nunca. Nunca. Porque Deus nos dá oportunidade, Deus nos traz, Deus fala conosco, Ele diz, é necessário nascer de novo, Ele nos dá a oportunidade de novo nascimento, Ele nos dá a oportunidade de sofrer essa renovação, passar pela renovação, ter a nossa mente renovada, não segundo a minha criação, não segundo aos pensamentos dos meus pais, não segundo aos pensamentos da sociedade. Ele nos dá a oportunidade. Ele fala conosco de uma maneira, Ele fala de outra, Ele vai falando conosco, Ele vai nos limpando. A palavra que limpa, então a palavra vem para nos limpar. A palavra, ela vem, muitas vezes ela vem forte, ela vem como uma espada afiada, cortando, limpando, e muitas vezes nós ignoramos. Diga comigo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo ou se faz novo. Então, o problema é que muitas vezes Deus não pode zerar a vida da pessoa, porque a pessoa está na igreja e ele continua o mesmo. Ele não pode zerar a vida dela e apagar com as consequências do passado, e pode passar. Eu tenho visto colheitas de 10, de 15 anos se cumprindo agora. Coisas que foram plantadas há 10 a 15 anos está sendo colhida agora. Era para ser assim? Não. Sabe por que está sendo assim? Porque não ouve a palavra, continua a velha criatura. A partir do momento que a gente chega, é um novo plantio, uma nova colheita. Mas se a gente chega e continua com o mesmo plantio, continua a mesma colheita. Quem está entendendo? Isso é sério, gente. Isso é sério. Talvez você olhe, se você parar, faça isso hoje. Faça isso hoje. Para, medita sobre a tua vida, você só tem essa. Trate ela com muita seriedade. E a palavra, não ignore a palavra, porque você não vai poder ignorar o resultado. Pare e analise você, se o que você tem colhido ou já colheu, em algum momento você não fez. Analise isso. Se em algum momento você não plantou isso na vida de alguém, alguma atitude que você colheu, se você não fez igual. Só que a partir do momento que nós estamos em Cristo, é um novo plantio, uma nova colheita. Não é para que a gente esteja na presença do Senhor e colhendo desgraças, vergonhas, destruições. Mas o problema é que mesmo na igreja,
mesmo na igreja, com oportunidade de fazer novos plantios e seguir, muitas pessoas continuam fazendo plantios errados, fugindo da direção, fazendo do seu jeito, ignorando a palavra. Só que não está tendo como ignorar o resultado. Não vai ter como ignorar o resultado. Leve a sério tudo que Deus tem falado conosco, porque você pode não entender o que está escrito quando você abre a Bíblia, só que Deus fala de uma maneira ou de outra, Ele está falando. Tem hora que é quase impossível ser mais claro. É verdade ou não é? Só falta falar assim: fulano, é com você mesmo. Talvez esteja perto disso. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque cada vez que foge da direção, cada vez que foge daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus ordenou, cada vez maior a tempestade, mais uma situação vem e te engole. E aí chega um momento que você não tem para onde correr, para onde mexer. Bispo, não é uma palavra que eu gostaria de ouvir, mas é a melhor palavra que você poderia ouvir. Porque o sucesso só depende de você. Não depende de Deus. Tudo que você almeja só depende de você e não depende de Deus. A promessa está aí. Só que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, ignorando, passando por cima, com o mesmo caráter que tínhamos lá fora, com a mesma personalidade, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. A palavra do Senhor veio a Jonas, repita comigo, pela segunda vez. Diga comigo: Deus não muda de ideia. Talvez ele pudesse até pensar assim: ai, mas Deus agora viu o sufoco que eu passei, o sofrimento que eu passei, a aflição que eu passei, ai, agora Deus vai ter misericórdia de mim. Não. Agora vai fazer o que eu te mandei fazer, que você deveria ter feito lá atrás. Você deveria ter feito isso lá atrás. Agora não vou, eu não mudo de ideia, você vai fazer. Agora lá, pela segunda vez, com esta ordem. Diga comigo mais uma vez: Deus não muda de ideia. Gente, nós precisamos levar a sério a palavra nos mínimos detalhes. Porque seja para a bênção ou... Eis que coloco diante de você a bênção ou a maldição. Seja para a bênção ou a maldição, ela vai se cumprir. Então, é inteligente que nós realmente... Você venha parar e dizer: espera aí, eu não vou ignorar nada. Eu vou conduzir a minha vida segundo a palavra, segundo o que está escrito. Porque o que está escrito, seja para a bênção ou para a maldição, vai se cumprir. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio tratamento, a situação de Jonas, a aflição de Jonas serviu como um testemunho para toda a embarcação e a misericórdia de Deus para a salvação de Jonas, porque ele, como um profundo conhecedor da palavra, ele ia morrer sem salvação. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele ia morrer sem salvação. Isso é sério. Não importa quantos anos de cristianismo você tenha, quanto tempo de igreja, não importa o quanto você conheça a palavra, não ignore. Aqui está o exemplo de alguém que era um profundo conhecedor e achou que poderia ignorar algumas coisas. E aquela atitude de ignorar levou ele às profundezas do inferno,
pelo vale da sombra da morte, e depois que se humilhou, fez seus votos, vou fazer, vou obedecer, vou cumprir, pela misericórdia de Deus, Deus fez com que o peixe o vomitasse. E aí, primeira coisa que ele ouviu, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: passa, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram, diga comigo, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, ou seja, de vestes de humilhação. Todos, do maior ao menor, se vestiram de... Engraçado, né? Você vê, isso também responde a algumas coisas importantes. Você vê que os ninivitas tiveram mais temor do que Jonas. Os ninivitas, que eram considerados um povo terrível, pecadores, o pecado já cheirava mal diante do Senhor, teve mais temor do que Jonas. Foram mais rápidos em se arrependerem do que Jonas. E proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, se humilhando. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, diga comigo, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Sai do trono, tira o manto real e se veste de saco, de panos de saco, e põe a boca no pó. Não fica na posição de eu sou, eu tenho, não. Teve mais temor do que Jonas. O rei de Nínive teve muito mais temor do que Jonas. Se humilhou, entrou no jejum, se vestiu de pano de saco, botou a boca no pó e buscou a Deus. E vamos lá, passa por favor. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Diga comigo: deixe os maus caminhos e a violência, porque era um povo pecaminoso e um povo violento, um povo que matava, um povo que perseguia. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Foram mais tementes, mais espirituais, mais rápidos em entender do que Jonas, que era um profundo conhecedor. Isso também explica porque muitas vezes a pessoa pode estar na igreja tanto tempo, chega um depois e passa, né? É tão abençoado, tantas coisas boas acontecem na vida da pessoa, porque há pessoas que não importa o quanto ela errou, quantas coisas erradas ela fez, ela se arrepende rápido, ela se humilha rápido, ela chega na posição que Deus quer rápido, ela passa a obedecer rápido a palavra. Aqui está um grande exemplo para nós. O que nós queremos escolher, nós vamos decidir.
é uma palavra maravilhosa, porque tudo que nós agimos por fé, todas as promessas de Deus para a nossa vida, é segundo a palavra. Toda manifestação de fé, atitude de fé que nós temos para alcançar as promessas do Senhor, elas se cumprem de posturas como esta: está na direção de Deus, na direção que Deus tem, na direção fazer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer, abandonar aquilo que Deus, você vê, não teve dificuldade agora, tendo em vista que eles fizeram como abandonar os seus maus caminhos. Não teve dificuldade alguma. Não, estou mudando isso já, estou arrancando isso já da minha vida. Não vamos seguir mais nessa direção. Chega de pecado, chega de violência, chega dessa. Deus se arrependeu, alcançaram misericórdia, foram abençoados, viveram coisas maravilhosas. Amém, pessoal? E mais uma coisa, hein? Eu não vou seguir na leitura, porque eu teria mais coisas para ler. Jonas, ele queria misericórdia de Deus para a vida dele, mas ele não queria misericórdia de Deus para os ninivitas. Às vezes a gente quer a misericórdia de Deus para nossas vidas. Ai, Senhor, olha para mim com olhar de misericórdia. Ai, Senhor, ignora os meus erros. Olha para o outro e diz: trata, tem que pagar. Deus está nos medindo, Deus está nos observando. Jonas teve uma postura, como um profeta teve postura, uma postura de um homem muito mais carnal do que os ninivitas e o rei de Nínive. Porque eles não precisaram ir para o ventre do inferno, eles não precisaram passar pelo processo. Chegaram quando Jonas falou para que se arrependesse, senão as consequências viriam rapidamente. A fé deles foi rápida demais. Sabe, é a sua fé que vai levá-lo a obedecer, é a sua fé que vai levá-lo ao sucesso espiritual, financeiro e etc., através da obediência. É a sua fé. É a sua fé que vai dizer a você se você deve obedecer a palavra ou não, se você deve abandonar o pecado ou não, se você deve ser um dizimista ou não. É a sua fé que vai determinar. É a sua fé. A gente pode ignorar uma série de coisas, mas não teremos como ignorar o resultado. Grave isso. Grave isso, você não tem como ignorar o resultado. E nós não precisamos descer ao ventre do inferno, nós não precisamos de uma tempestade para causar um prejuízo tão grande para chegar aonde Deus quer. E mais importante, quanto mais rápido entendermos, mais rápido seremos abençoados, porque depois de passar por tudo que ele passou, o Senhor veio a palavra segunda vez. Agora vai fazer o que eu te mandei fazer. Foi isso que nós lemos ou não? Sim ou não? Grave, Deus não muda de ideia. Pode passar 5, 10, 15, 30, 40, 50 anos. Deus não muda de ideia. Pela misericórdia de Deus, tem pessoas que talvez digam assim: mas eu estou sofrendo há 10, eu estou sofrendo há 15, eu estou sofrendo há 20, parece que a minha vida é uma vida de sofrimento. Analise se você não está fugindo da direção que Deus tem te dado. Você está no ventre do inferno, está no ventre da baleia, ela veio e te engoliu e você não sai do problema, porque também até então não chegou na posição que Deus quer, não se humilhou, não cumpriu com aquilo que Deus tem falado com você. É uma palavra importantíssima para todos nós. Para todos nós. Nós só estamos seguros na direção de Deus. Nós só seremos. Você vê que ele precisava de 3 dias, e o que ele não tinha até medo de fazer, né? Ele tinha medo de fazer. Ele um dia, ele realizou, foi altamente bem sucedido naquilo que Deus mandou ele fazer, foi honrado, foi abençoado naquilo que Deus havia mandado fazer. O prejuízo está na direção errada.
O prejuízo está em não obedecer. O prejuízo está em não cumprir com a palavra. O prejuízo está em fugir da presença do Senhor e na direção oposta à presença do Senhor. Aí está o prejuízo na vida de cada um. Amém? Fique em pé, por favor.